Salmo de número 18. A palavra de Deus diz assim, acompanha comigo, Salmo de número 18, a partir do verso de número 1. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do templo ouviu a minha voz, e o meu clamor penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas sumiu fumaça e fogo devorador, da sua boca dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levando velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto que lhe se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus era o seu pavilhão. Do esplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizos e brasas chamegentes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizos e brasas de fogo. Despediu as asas certas e espalhou os seus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão, Senhor, pelo iroso refogar das suas narinas. Que Deus ilumine a nossa mente. Amém. Meus amados, nós temos estudado o livro de Salmos, e os Salmos falam sobre experiências dos nossos irmãos do passado. Nessa primeira parte, que nós chamamos o primeiro livro, que compreende esses primeiros salmos, até o salmo de número 41. Esses salmos, eles falam sobre louvar a Deus e sobre os grandes livramentos que Deus tem dado e deu ao seu povo. Abençoou aquele povo, é o mesmo que tem nos abençoado nos dias de hoje. O grande problema é que, para nós entendermos como Deus é poderoso na nossa vida, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. E o relacionamento não é simplesmente estar na igreja, ou simplesmente você, deixa eu ler a minha Bíblia, para que eu possa ter essa etapa da minha vida cumprida. Relacionamento com Deus é muito mais do que isso. Lógico que você vem para a igreja, você conhece mais de Deus. Lógico que você, quando lê a palavra de Deus na sua casa e medita nela, você vai conhecer mais a Deus. E este conhecimento vai produzir nas suas experiências conhecimento ainda maior de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Mas para isso você precisa amá-lo. Para isso você precisa dedicar o seu tempo, a sua vida. O salmista ele começa engrandecendo o nome de Deus. Ele diz bem claro: eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Davi, quando escreveu este salmo, ele estava se remetendo àquele período onde todos os seus inimigos haviam cessado. As suas lutas momentâneas, antes de ele assumir o reinado, haviam acabado. Saul havia sido morto. Ele não havia mais
nenhum tipo de ameaça à sua vida. E quando nós olhamos a história, parece que foi como virar uma página da Bíblia. Foi muito rápido, mas não foi. Quando nós lemos a oração e os cânticos deste servo, dos servos que estão relatando na palavra de Deus, nós vemos o quão eles sofreram, o quanto eles passaram por dificuldades. Mas todas essas dificuldades não afastaram de Deus. Pelo contrário, mostrou a cada um deles o quão Deus grande é. E você, entende que Deus é grande? Vai depender muito das experiências que você tem passado. Se as suas experiências têm te aproximado mais de Deus, se as suas experiências têm trazido à sua mente o quão Deus é grandioso, e aí você vai poder dizer: eu te amo. Eu te amo, ó Deus, rocha minha, porque é a minha segurança. Eu olho para trás e vejo um Deus que me protege, um Deus que governa todas as coisas, um Deus onde eu posso estar seguro em todos os momentos da minha vida, mesmo em meio a dificuldades. Interessante que Davi se escondia nas cavernas, lugar rochoso, lugar onde ele poderia se esconder dos seus inimigos, pois ele conhecia muito bem, ele era um pastor de ovelhas, ele conhecia muito bem esse tipo de ambiente. Interessante que ele usa aqui a figura da rocha, para dizer aonde eu estou seguro. E a rocha aqui é o nosso Deus. E interessante que eu disse na semana passada que ele usa muito o pronome pessoal, possessivo, melhor dizer, meu. Então ele começa a dizer: o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador e o meu Deus. E assim ele continua. No verso ainda de número 2, o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu baluarte. E aí ele diz no verso de número 3, invoco o Senhor digno de ser louvado. Aqui é interessante que invocar, muitas vezes nós pensamos que, olha, Deus não está aqui ainda, então nós precisamos invocar, chamar o nome de Deus para que Ele venha. Então, como um passe de mágica, você fala: nós estamos invocando a Deus, então, pronto, Deus aparece, Deus está agora aqui. Não. A ideia deste verbo invocar, ele dá a ideia de uma pessoa, como eu disse semana passada, que sempre está presente, na qual você pode chamar, gritar, pedir socorro, que ela vai estar te ouvindo, ela vai estar perto de você. E por isso que ele diz: eu invoco o Senhor digno de ser louvado, não digno de me dar as coisas, não digno de fazer o que eu quero, mas digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Sabe, muitas vezes nós procuramos o nosso Deus e esquecemos de exaltar o nome dele. Mas Deus não sabe? Ele sabe quem Ele é. Mas cada vez que você repete os atributos de Deus, você sabe quem Deus é. Então comece a sua oração exaltando o nome de Deus, dizendo o quanto você o reverencia, o quanto você o ama, o quanto você tem Ele presente na sua vida, e diga: o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus onipotente, o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus único e digno de ser louvado. E quando ele fala isso, ele olha para trás e diz: porque eu sei como foi minha vida, a minha situação, e você pode dizer isso. Olha o quanto de coisas que nós temos passado, e o quanto de coisas nós já passamos, e essas coisas nos aproximam mais de Deus. É lógico que nós conhecemos aqui na Bíblia o final das histórias, e talvez você possa pensar que as histórias sempre acabaram bem, mas não. Os apóstolos, pelo menos poucos morreram de morte natural, os outros foram cerrados ao meio, enforcados, mutilados, e outros mártires que nós conhecemos, apedrejados. Mas a ideia é que o sofrimento é presente, mas o sofrimento ele nos aproxima de Deus. Olha qual é o cenário. É muito interessante esse Salmo 18, que Davi vai expressar tanto a dor que ele sofreu, quanto a grandiosidade de Deus. Ele usa figuras, porque palavras não dão para expressar.
tanto a dor que ele sentia, como também o grande Deus que nós temos. Olha como ele começa o verso de número 4. Laços de morte me cercaram. Laços já dá a ideia de prender, né? Sabe quando a gente vê em filmes, ou até mesmo em desenhos animados, quando alguém quer pegar um animalzinho ou um bichinho, faz aqueles laços, deixa um armado, né? Quando o bichinho vai. A ideia de laços da morte é justamente isso. Quando você laça um bichinho é para quê? Para soltar? Geralmente não. Ele está sentenciado à morte. E a ideia aqui é justamente essa. Olha, esses tipos de armadilha me cercaram por muito tempo. Eu estava muito cercado dos meus inimigos, das minhas adversidades, e isso não era fácil. Porque ele diz assim, olha, para reforçar essa ideia, ele usa torrentes de impiedade. É uma água que ela está parecida com a corrente, mas ela vem de uma forma sempre contínua e forte. Como a água corrente. É o mesmo sentido. É uma água que sempre está presente. E ele usa os laços da morte e as ações dos inimigos sempre contínuas na vida dele. Então ele diz assim, olha, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade. Esse termo impiedade é interessante. É algo que vai te desgastando. Sabe? Então, as pessoas que estão ao nosso redor querendo o nosso mal, é como uma água corrente que vai sempre desgastando. E essa sempre para te destruir. Então ele diz, olha qual é o cenário que ele tenta ilustrar aqui para expressar para Deus o seu sofrimento. Porém, ele diz o quê? Torrentes de impiedade me impuseram terror. Alguém aqui já assistiu filme de terror? Alguém aqui gosta de assistir filme de terror? Se você já teve medo ou sentiu algum certo de constrangimento em assistir filme de terror, é muito mais do que isso que está falando aqui. É de estar completamente apavorado. Os inimigos sempre à sua espreita, sempre querendo destruir, tirar algum proveito da vida do servo, e assim não é diferente na nossa vida. Por isso nós precisamos o quê? Invocar ao Senhor, pois Ele está perto. Mas ainda não acabou. Olha o que ele diz: na minha angústia invoquei o Senhor. Então eu vou dar esse exemplo, nesse sentido. Imagina um buraco, um poço, né? E você está lá dentro. E o poço é fundo. E de repente você olha para cima e você não vê a luz do sol. Você vê os seus inimigos ali querendo ainda te destruir, ou simplesmente esperar a sua morte. Isso é angústia. É um lugar estreito, aonde você está cada vez mais apertado. Eu não sei se você já ficou tão angustiado a ponto de você sentir que falta-te ar para respirar. Isso é angústia, tristeza, aperto. Mas quando estamos nesta situação, o que nós devemos fazer? Invocar o Senhor, clamar ao Senhor. Eu ouvi assim, um desses figurinhas que nos mandam nas redes sociais, estava assim: quando você não ver saída para fazer e ficar sem ação, ore. A única coisa que você deve fazer é invocar a Deus. E lembra a definição que eu dei? Que não é que Deus está longe, é que Deus está ao nosso redor. Por mais que tentam nos derrubar, e tentam mesmo, Deus está em nosso redor. Então nós precisamos invocar o Senhor na angústia. Mas como que você deve invocar? Quando você está nesse poço lá, apertado, e você resolve pedir socorro, como que você faz? Pessoal, com licença, socorro? Hã? É assim? Dá licença um pouquinho, gente.
socorro ao meu Deus. Não foi o Deus dos outros, foi o meu Deus. E esse Deus é o Deus referido ao Deus que governa todas as coisas. Interessante que ele usou, que invoca ao Senhor, que é o Deus da aliança, e agora assim, olha, eu estou gritando ao Deus que controla todas as coisas. O Deus que tem domínio sobre todas as coisas. O Deus que é o próprio Rei. O Deus que governa todas as coisas. Gritei por socorro ao meu Deus. E Ele, no seu templo, ouviu a minha voz. Irmãos, a ideia de invocar ao Senhor, porque Ele está perto, é justamente essa. É que nós não precisamos nos preocupar que Deus não vai nos ouvir, porque Deus, Ele ouve a nossa oração. Ele ouve o que nós estamos gritando. Não é porque nós estamos, e muitas vezes isso acontece em nossa vida, de achar que eu não preciso expressar toda a minha dor ao Senhor, porque Ele conhece todas as coisas. Esse é um pensamento errado. Grita, clame ao Senhor, porque Ele ouviu a sua voz. Mas de onde que Ele ouviu a sua voz? Olha aí no texto bíblico. De onde que foi? Do seu templo. Sabe o que isso representa? Que Deus está sentado no alto e sublime trono. Ele está no seu lugar santo, cuidando de cada um de nós. E de lá, Ele te ouve. Ele abençoa a tua vida. Porque olha o que diz a continuação do texto. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Sabe quando você diz a alguém, nossa, falei algo para uma pessoa, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não é isso? Às vezes nem entrou, a pessoa não deu nem a mínima. Aqui é completamente diferente. Penetrou no ouvido do nosso Deus. A ideia é que Deus realmente ouviu e entende e compreende o seu sofrimento. E por isso Ele ouve o nosso clamor. Ele dá ouvidos ao nosso clamor. E é interessante que essa figura que Davi coloca aqui é muito interessante para nós. Se nós amamos a esse Deus e sabemos que Ele é a nossa rocha, mas também sabemos que o mundo está difícil para vivermos, o que nós precisamos fazer? Invocar o Senhor, clamar ao Senhor, porque Ele nos ouve. Você entende o quão poderoso Deus é? Será que se alguém perguntasse para você, tá bom, você fala que Deus é poderoso, então me explica por que Ele é poderoso? Aí talvez você pode falar, Ele criou todas as coisas, né? E você começa a ver as naturezas como obra da criação de Deus. Ele formou, olha como todas as coisas estão indo muito bem, isso é verdade. A ideia que a partir desse versículo Davi tenta passar, é justamente expressar com palavras a grandiosidade, a majestade, a soberania, o poder de Deus sobre todas as coisas. Então ele diz assim, olha, então, esse então liga o que ele estava falando anteriormente. A terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Quando você está sendo perseguido, quando as coisas não estão indo muito bem, quando você está sofrendo, quando os inimigos estão à sua porta, quando você vê que as coisas estão muito ruins, e você clama, grita, invoca ao Senhor, que está sempre ao nosso lado, Ele nos ouve. A ideia é isso. E ai dos inimigos, e ai das adversidades, e ai de tudo aquilo que vem contra nós,
Porque quando Deus ouve, e ai daqueles que mexem com um dos seus pequeninos, não foi assim que nós aprendemos algumas quartas passadas, que nós somos considerados como a menina dos olhos de Deus, o mais frágil, mas o mais protegido. É assim que Ele encara, é assim que Ele olha para nós. Então, quando Deus ouve a tua oração, Ele fica furioso com os seus inimigos. Ele fica indignado. A ideia aqui é que Ele fica com muita ira. E ai dos inimigos do nosso Deus, que são os nossos inimigos. Deus, Ele é justo e Ele vai agir com justiça. Olha como que Ele diz, Ele começa a expressar. Então a terra se abalou e tremeu. Qual que é essa ideia aqui? Um grande terremoto. Talvez a gente não consiga falar quem Deus é, mas fala, olha, Deus controla os terremotos. Quando há terremotos aí em outras cidades, em outros países, como o Japão, destrói tudo. Mas Deus tem controle sobre todas as coisas. Porque é lá que acontece. Aqui nós somos destruídos com outras coisas, né? Mas Deus tem controle de todas as coisas. Então ele diz assim, olha, Deus ficou tão bravo, tão irado, que é que como se a terra se abalou e tremeu. E aí ele reforça, vacilaram também os fundamentos do monte. Quem é que consegue com a sua própria mão empurrar um monte? Né? A ideia é aquela, até quando ele usa, né? Olha, quando você tiver fé, diga para este monte, vai daqui para lá, querendo mostrar que, olha, aquilo está ali, vai ficar ali até que Deus mude. E a ideia aqui, olha, quando Deus está irado, quando Deus está indignado, quando Deus quer agir, ninguém vai impedir. É como se tudo estivesse um grande terremoto. E ele começa a descrever justamente isso. E aí ele continua. Porque ele se indignou. Olha o verso de número 8. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Imagina essa cena. Fogo já queima, não é mesmo? Imagina ardente. É assim que Deus age. Por isso, quando nós pedimos fogo do céu, cuidado. Porque quando Deus age, toda e qualquer impureza é tirada. Quando o fogo do Senhor realmente age na vida, e neste mundo em que vivemos, Ele consome tudo aquilo que não é do seu querer. E a ideia aqui é tenebrosa. E Deus está indignado a ponto que, olha, sai fogo das suas narinas e brasas ardentes. Meus irmãos, isso é muito sério. Esse é o nosso Deus, o Deus que controla todas as coisas, o Deus poderoso. Aí ele diz, baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Vocês conseguem imaginar nesta cena? Vocês conseguem visualizar o que aqui Davi está querendo mostrar? E é justamente esse o poder de Deus, a majestade de Deus, o Deus que é santo, o Deus que é justo. Baixou ele os céus e desceu, e os teus pés sob a densa escuridão. Imagina o céu se abrindo e Deus descendo, com toda a sua ira, com todo o seu poder. É assim que ele descreve. E aí ele diz, cavalga um querubim e voou, sim, levando velozmente nas asas do vento. Olha o verso de número 11. Das trevas fez um manto em que ele se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus era o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram, e granizos e brasas chamejentes. Trovejou então o Senhor dos céus,
O Altíssimo levantou a voz e houve granizos e brasas de fogo. Quando Deus age com poder. Então, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Não brinque com esse Deus.